Rio à Medida da Terra é a exposição que inaugura a Flexa. Nessa mostra coletiva, propomos abordar a cidade do Rio de Janeiro através de múltiplos pontos de vista. Dividida em 3 eixos, o primeiro deles começa visitando uma herança seminal da história da arte local, qual seja o neoconcretismo, aqui representado com obras de artistas como Lígia Clark, Elliot Sica e Lígia Pape. Todos eles em diálogos com artistas de outras gerações que, de alguma maneira, dialogam com tal herança, entre os quais Raimundo Colares, Abraham Palatinic, Sérgio Camargo e nomes de uma nova geração da arte carioca, como Agrade Camis, Zé Tepedino e Alan Weber. O trabalho de Beatriz Milhazes, na sua mescla entre elementos da natureza e elementos orgânicos, realiza a ponte entre esse primeiro eixo e o segundo, no qual diferentes ícones da paisagem local, numa fusão entre natureza e cultura, comparecem em obras de Marcos Chaves, Tunga, Luiz Zerbini, Laércio Redondo e Carlito Carvalhosa. Rio à Medida da Terra toma a paisagem do Rio de Janeiro como um palimpsesto, espécie de pergaminho, onde se escrevem e se apagam histórias, deixando vestígios do passado no presente, conforme a noção do geógrafo Milton Santos. Nesse sentido, contemplamos aqui obras que datam desde o início do século XIX até o presente. A mostra também acompanha diferentes abordagens que dão corpo ao gênero da paisagem. Assim, tal tradição é posta em diálogo com artistas contemporâneos que buscam, às vezes, subvertê-la, como nos casos de Nilson Baniwa e Jonas Arrabal, ou ainda propor releituras críticas, como é o caso de Adriana Varejão e seu extenso panorama da Guanabara, que nos dá notícia de uma paisagem carioca pintada ao estilo chinês. Agripina Manhattan e Pedro Paulo Leal abordam tensões sociais no interior de paisagens supostamente pacíficas. Já a pintura de Gustavo Dallara nos dá notícias de um Rio de Janeiro no limiar do moderno, onde figura o extinto Morro do Castelo. Já Laura Lima, ao deslocar uma vaca para a Praia de Ipanema, interfere diretamente na paisagem, dando origem a uma situação de dimensão onírica. Na tela de Wanda Pimentel, observamos a topografia da cidade desde a janela de sua casa. A escultura de Ivens Machado, por sua vez, menciona a espontaneidade da arquitetura vernacular carioca. Já a obra de Lúcia Laguna, que representa uma espécie de espaço em convulsão no limiar entre interior e exterior, nos fala de sobreposições de múltiplos pontos de vista. O Rio de Janeiro é uma cidade situada entre a apoteose e o apocalipse. A vocação para a festa, para o carnaval, para a celebração da vida é um dos lados da mesma moeda da violência e da desigualdade que perpassam uma cidade. Como diz o historiador Luiz Antônio Simas, a gente não faz festa porque a vida é boa, mas pelo motivo inverso. Portanto, situamos o baile funk de Malvo, os carnavais de Timóteo da Costa, Lair Gomes, de Cavalcante, o samba de Heitor dos Prazeres, o transe de Carlos Vergara e Rafael Alonso, como representantes dessa dimensão vital da cidade, ou seja, aquela que concerne a sua apoteose. Em contraposição a essa face festiva, comparecem na exposição trabalhos que nos dão notícias sobre distintas formas de violência na cidade ontem e hoje. As obras de Márcia Falcão e Cildo Meirelles sinalizam para práticas de necropolítica do nosso presente, enquanto trabalhos de Carlos Exílio e Antônio Dias nos rememoram a violência incluída no período da ditadura militar. Já Rosana Paulino mescla criticamente formas geométricas que fazem alusão à suposta vocação do Brasil para a arte construtiva, a elementos da fauna e da flora local e fotografias de pessoas escravizadas.
Esse trabalho serve de inspiração para o título da exposição, que evoca a origem pouco lembrada da palavra geometria, qual seja geometria como medida da Terra.